Oi pessoal, então continuando aí sobre o Shaftesbury, dessa vez um dos capítulos do livro que é bem interessante. Eu acho que aí sim ele entra ainda mais em alguns preceitos aí que eu coloco como egóicos, certo? Apesar dele estar trabalhando em um livro que ele considera mais estoico. Ele já começa o capítulo com a máxima antiga: conhece a ti mesmo. Só que ele completa ela assim: conhece-te somente a ti mesmo. E nesse conhecer a si mesmo, tente ser o mais possível você mesmo e entender o que é ser um mesmo. Ele coloca nessas palavras. E nunca receis de ser egoísta. Ele coloca isso e põe ali, entre parênteses, né, vem no livro Selfish, né, o egoísmo no inglês. Ou seja, ele já começa o capítulo com essa questão, unindo a filosofia antiga, conhece a ti mesmo, com algo, vamos dizer assim, mais moderno, que é esta visão do indivíduo, né? de partir do indivíduo, que eu venho tentando aprofundar em vários pontos, ao tentar, enfim, exprimir isso de outras formas, e vou trazendo para o canal tudo que tenha também a ver com isso, para a gente ver que não é só uma coisa que é possível na nossa época, e que cada vez mais se intensifica, mas que já estava também em muitos dos pensadores, entre eles, por exemplo, o Shaftesbury. E então, quando ele nos diz isso, é muito interessante, porque ele vai trabalhar no restante do capítulo o seguinte: ele faz perguntas do tipo: e o que acontece quando a gente se desvia disso? Você vai acabar caindo sempre no conflito com as outras pessoas, em questões insolúveis, né? E no final das contas, o que você vai se perguntar? Você vai sempre se questionar no final: tá, e por que eu estou fazendo isso? E por que eu preciso disso? Da onde que vêm as minhas necessidades? Onde eu estou? Ou seja, o que ele está dizendo? Que sempre você vai pressupor esse eu nas questões que você vai precisar resolver, inclusive dentro da sociedade, dentro, né, das relações e daí em diante. Ou seja, no final das contas, mesmo que é relacional, mesmo que é relativo ao outro, quando a gente vai abrindo isso, a gente vai vendo que no final é uma relação com a gente. Isso mostra mais ainda a sua cara, digamos assim, quando precisamente você tem conflitos, por exemplo, em sociedade, e ou né, consigo mesmo, e você vai precisar parar para pensar essas coisas. E aí você nota que o que está por trás de tudo isso são pressupostos do eu mesmo, né, questões suas, certo? Porque, inclusive, a própria valoração que você está dando às coisas, de você achar que isso é mais importante, ou por que você escolheu isso, por que você viveu isso, etc., tudo dependeu de você, né? E posteriormente, claro, aí você entrou naqueles fenômenos ali, naquelas relações, naquelas coisas, e aí sim você como que teve que arcar com o restante, né? Mas mesmo no início ali, quem deu o primeiro passo foi você mesmo. Sem o seu passo você não teria chegado ali. Então o Shaftesbury coloca esse conhece a ti mesmo, mas num sentido mais egóico do que se colocava até então, né? Ou seja, ele está falando, conhece somente a ti mesmo. O que ele quer aprofundar com isso? Que no final das contas, esse conhecimento das outras coisas, ele já está como que atrelado a ti mesmo, né? Então o conhecimento de si mesmo vai proporcionar justamente uma maior independência diante dos reveses da vida. Por quê? Porque depois, se algo der errado, se você se frustrar, etc., você vai sempre estar entendendo que você está por trás daquelas coisas ali. Então, ao invés de você ter um ressentimento, né, inclusive uma irresponsabilidade, que é o que a maioria das pessoas tem, na verdade, né? Elas não querem arcar com nada da vida, né? Elas simplesmente querem jogar sobre o mundo. Quando a gente pega as ideologias, imaginem a política atual.
né? Toda ela é calcada o quê? Num sentimento de ressentimento contra o mercado, né? Contra a outra classe, contra qualquer coisa, né? Então, o que acontece nesse sentido aí? O que acontece é que ninguém quer se responsabilizar por nada, né? Ninguém tem o conhecimento de si mesmo por trás para então olhar para essas outras coisas e entender o seu papel aí dentro. E, portanto, vir com a sua responsabilidade. Não existe responsabilidade sem essa pressuposição do próprio eu, né? Senão você cai o quê? Numa responsabilização do coletivo, da sociedade, etc. Ou seja, em nada. Porque você dizer que o coletivo é responsável é uma coisa que você dizer que ninguém é responsável, né? Quando a gente vê, por exemplo, os crimes de guerra cometidos por estados, etc., né? A maioria deles fica impune. Por quê? Porque são crimes coletivos, né? Então você vai colocar a responsabilidade em quem? Não é isso? Então, quer dizer, o indivíduo se perde aí dentro. Ele perde a si mesmo. E então o Shakespeare vem com essa questão: conhece somente a ti mesmo. Não é que ele está falando simplesmente elevando isso à máxima potência, falando, não conheçam mais nada, não estudem nada, só você mesmo. Também não é para pensar assim. Mas no sentido de que não adianta você conhecer todas as coisas se você não conhece a si mesmo. Então o primeiro conhecimento é esse, né? E o restante você vai como que atrelando a isso. E então, inclusive, a sua linha de conhecimento, de pensamento, etc., vai se tornar muito mais clara nesse sentido. Por quê? Porque aí você está entendendo o porquê você está querendo estudar aquelas coisas, entender aquelas coisas determinadas e não outras, né? Senão o que tem? Qual a tendência? Que é inclusive o que acontece com a maioria das pessoas. E eu percebo isso claramente quando eu estou dentro de uma universidade, dentro de uma escola, dentro de conversa com pessoas em qualquer lugar, né? A cabeça delas é uma cabeça fragmentária. Por que é uma cabeça fragmentária? Porque elas não partiram desse conhecimento de si e foram estudar as coisas que elas realmente se interessam. Por quê? Porque elas já sabem pelo que elas se interessam e aonde que elas querem chegar, né? Então, como elas não sabem isso, o que elas fazem? Elas vão estudando, vão lendo de tudo, só que só coisas que são por um momento, né? Ou seja, para passar numa prova, para fazer um trabalho, para ganhar dinheiro, etc. Ou seja, não estudam nada, não aprendem nada num sentido um pouco mais profundo e que tenha uma consonância com o próprio eu, com o próprio temperamento, com os próprios desígnios a longo prazo, etc. E mesmo quando é para esses desígnios, por exemplo, o cara faz faculdade porque ele pensa em trabalhar no futuro, né? Mas na verdade ele não está pensando no conhecimento, ele está pensando só no dinheiro, só no carguinho dele, né? E que quando você faz isso, o que acontece? Esse conhecimento, você vai esquecer logo que você estudou, porque você não está estudando porque você realmente se interessa por aquilo e porque aquilo tem um vínculo com a sua unidade enquanto ser, ou seja, da unidade do eu, né? São coisas totalmente dispersas. Então você vai esquecer tudo aquilo e pior, sua cabeça vai ficar fragmentada exatamente por isso, porque os conhecimentos vão estar totalmente dispersos e o seu cérebro não consegue encaixar eles dentro de caixas, vamos dizer assim, e muito menos relacioná-los. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que relacionar o conhecimento é com o que a gente já tem dentro de nós, ou seja, com os outros conhecimentos e com a sua própria vida. E dali você vai entendendo os outros, não é isso? Quando você vai estudar um filósofo, você tem que também se pôr no lugar dele, por exemplo, né? Por que será que ele pensou isso, né? Qual que é o contexto de vida que estava trazendo aquilo ali, aquelas problemáticas, né? O que isso tem a ver com a vida de hoje que eu estou vivendo, né? O que isso interessa à minha vida e daí em diante. Inclusive o Shaftesbury vai trazer mais isso. Eu vou adentrar nesse assunto em próximos vídeos, tá? Que é justamente essa questão de que não adianta você ter o conhecimento sem relacionar aquilo consigo mesmo, né? Então é isso, então a mente delas fica fragmentária nesse sentido. Ou seja, porque não há o conhecimento de si, o conhece a ti mesmo, anterior ou paralelo ao conhecimento das outras coisas. Então a pessoa nem sabe por que ela está conhecendo. Para que conhecer o mundo? Para que investigar as coisas, né?
Se você falar, não, eu só faço isso porque eu tenho curiosidade, pelo menos você tem curiosidade, então já é o primeiro passo, né? Ah, eu vejo que existe um mistério nas coisas. Bom, muito bem, já é uma primeira coisa, você notar que, né, tudo é muito misterioso, né? Esse é o início do conhecimento, você olhar para as coisas e dizer, olha, tudo é muito misterioso, né? Imagina, a gente é um aparato de carne e osso, né, com sangue, com cérebro e daí em diante, e estamos aqui criando linguagem, fazendo vídeo, etc. Olha, é muito misterioso, né, Nino? Na verdade é quase inconcebível isso, né? É um absurdo, na verdade, se a gente pensa, né? E você está no mundo, que está no meio do universo, que está... Imaginem isso, o quanto é misterioso. Então, beleza, esse é o primeiro estalo. Você entendeu que você tem uma curiosidade com essas coisas, já é um primeiro passo. Agora, imagine que a maioria das pessoas não partem nem disso, né? Elas simplesmente vão fazendo as coisas como que automaticamente. Uma amiga minha psicóloga outro dia me falou isso. Ela falou, eu no meio do meus, né, do meu trabalho e tal, meus pacientes e enfim, né, o que eu notei é que a maioria das pessoas só vive no piloto automático. Então uma psicóloga me disse isso. Ou seja, as pessoas estão fazendo as coisas, mas não param para pensar. E o único lugar que elas param para pensar é quando elas vão no meu consultório. Aí eu faço elas parar para se perguntar, tá, por que eu estou fazendo isso? Ela falou que 90% das pessoas não fazem essa pergunta. Ou seja, basicamente é como se a pessoa vivesse como um robô, né? Ela está simplesmente fazendo as coisas não por causa dela, não porque ela entendeu o processo, não porque ela quer, no sentido, né, que ela coloca aquilo como algo maior dentro de um desígnio que ela se colocou, né, dentro de uma relação de coisa que ela compreende daí em diante, mas simplesmente porque o exterior está fazendo ela viver aquilo ali. Ou seja, ela não está vivendo por ela mesma, mas ela está se deixando ser manipulada pelos fatos exteriores, né? Ou seja, daí a gente vê a atualidade dessas colocações do Shaftesbury. Tranquilo, pessoal? Então, mais um vídeo aí para vocês. Quem quiser entrar em contato aí com meus livros ou minhas outras redes sociais também, tá tudo aí na descrição do vídeo. Então, deixem os comentários, o que vocês acharam, se está interessante, né, esse filósofo, e se faz sentido essas coisas aí ou não. Grande abraço, tchau, tchau.